Começando mais um teste de viagem aqui no canal e dessa vez com o Fiat Pulse Abarth 2026 já. Tem mudanças nessa linha, vou contar tudo para vocês na avaliação completa, mas o foco aqui é, claro, a nossa utilização na estrada. Então nós vamos de São Bernardo do Campo até Jundiaí com esse carro para testar o consumo na prática, o desempenho, é lógico, né, já que esse é um carro esportivo. Também o conforto, será que ele fica desconfortável em razão disso? Isolamento acústico e as assistências à condução, o pacote ADAS, a gente vai detalhar num vídeo separado para que a gente possa explicar melhor para vocês como que funciona cada um dos itens aqui deste carro. Vamos mostrar rapidamente o interior que passou por mudanças, inclusive até os bancos são novos. Vamos lá agora para a estrada então conferir como que ele se comporta na prática. Vamos começar agora o nosso trecho de estrada, que é o foco desse vídeo, né? Acabei de resetar o nosso trip de consumo D. Olha que legal, hein? Um carro que nem é assim premium, nada disso. Já vou falar de preço para vocês, mas que tem um painel com várias opções de trips de consumo. Entendeu, Volvo? Aprenda, por favor, é tão simples colocar. A Volvo tem carro de 800 mil reais que tem só um trip resetável, aqui você tem vários. Então eu defini, por exemplo, o A, o B, o C e o D. Você ainda tem um trip desde abastecimento, um histórico das últimas médias, enfim, é um sistema realmente bastante completo. E essa média aqui então vai servir para a gente ver como que é o consumo 100% de estrada. Lembrando, na gasolina e com ar-condicionado ligado o tempo inteiro. Vamos falar primeiro de conjunto mecânico. Inclusive a Abarth é a única versão aqui do Fiat Pulse que traz o motor T270, que é 1.3 Turbo Flex de 4 cilindros em linha com injeção direta de combustível. Ele rende 185 cavalos no etanol e 180 na gasolina, com torque de 27,5 com ambos os combustíveis. O que é muito interessante, na linha 2025, fabricação a partir de 2025, todos os outros carros da Stellantis equipados com esse motor 1.3 T270, eles perderam potência. Eles foram para 176 cavalos com ambos os combustíveis. O Pulse, junto com o Fastback, né, que é um carro muito parecido, eles são os únicos que mantiveram os 185 cavalos, então eles têm a mesma potência de antes. E o torque, por exemplo, de 27,5, além dele já ser alto, ele chega a 1.750 rotações. Então você nem precisa subir muito o giro para ter uma boa resposta. Isso deixa o carro muito mais ágil. E junto com esse motor está equipada a transmissão automática convencional de 6 velocidades. Agora já adianto que as trocas nem sempre são tão suaves. Principalmente na cidade, muitas vezes você percebe como se fosse um tranquinho, você sente mais a troca da marcha. E lógico também que a tração desse carro é somente dianteira, seria muito legal um Pulse Abarth com tração nas 4 rodas, né? Pena que não existe. Vamos falar agora sobre um ponto que inclusive me incomoda bastante. Talvez vocês tenham notado que eu estou gritando aqui no vídeo e é por causa do isolamento acústico. Realmente não é bom. Eu tenho a impressão de que está um vidro aberto, então frequentemente eu olho aqui se não ficou uma frestinha aberta de algum vidro, mas não, é que realmente entra muito barulho de vento aqui na cabine. Esse é um problema de vários Fiat, como a gente já notou, principalmente desses carros que são variados do Argo, como esse que a gente tem aqui do lado. Não que seja o mesmo carro, tá? Mas a plataforma é muito parecida, então a construção é realmente bastante semelhante. Então a gente está falando de Argo, de Cronos, de Pulse, de Fastback. Pelo preço do carro, já adianto para vocês, 158 mil reais nessa versão Abarth, deveria sim ter um isolamento acústico mais refinado. Na cidade você não se incomoda tanto, porque esse carro tem um ronco um pouquinho mais esportivo. Então é até mais gostoso você ouvir o ronco do carro, né? E como assim você está assistindo esse vídeo até agora e você não deixou o seu like aqui embaixo, também não hypou o vídeo? Inadmissível isso, hein? Por favor, pessoal, arrasta os comentários ali pro lado que vocês vão encontrar a opção de hypar o vídeo. É completamente gratuita e é super rápido, tá? Nem tempo você perde. Deixar o like aqui embaixo, o joinha, também é super fácil e da mesma forma ajuda muito a gente, também é de graça, tá? Vamos falar agora sobre direção e suspensão. Aqui a gente tem um ponto muito importante. Vamos começar falando sobre o volante, né? Primeiro que ele já tem um design exclusivo aqui entre os Fiat Pulse, então a empunhadura dele já é diferente
das outras versões. É um volante realmente muito bom. Além disso, a calibração de direção também é diferente. Ela é um pouco mais firme em relação aos outros Pulse e ela é um pouco mais direta também. Vocês podem ver, ó, que ele não tem muita demora aqui quando a gente mexe o volante. Lógico, por ela ser elétrica progressiva, quando você vai aumentando a velocidade, aumenta também a rigidez da direção. Mas, mesmo na cidade, você percebe ela ser um pouco mais firme. Só que ela não chega a ser pesada, então ela não te incomoda. Eu realmente achei ela muito bem acertada entre uma pegada mais confortável e esportiva. Não exagera para nenhum dos dois lados. E tem uma outra questão. Você tem nesse carro o botãozinho do capeta. Quem gosta de Velozes e Furiosos vai saber o que eu tô falando, né? Mas nesse caso aqui é o Poison, que seria o veneno do escorpião, né? A Abarth é um escorpião, como vocês estão vendo aqui no centro. E esse é o modo esporte do carro, né? O que ele faz? Ele vai mudar a calibração de marcha e de acelerador. Então o pedal vai ficar mais sensível e a marcha ela vai ser trocada com um pouco mais de agilidade, vai ser mais rápido, né? Também muda o comportamento de direção. Então a Abarth diz que ela fica um pouco mais rígida ainda do que o normal. E ele também vai automaticamente deixar os controles de tração e estabilidade um pouco mais permissivos. Vai também ativar a vetorização de torque, né? Então ele realmente garante uma direção e até uma sensação mais esportiva para o carro. Esse carro não é um esportivo de adesivo, tá, pessoal? Ele tem mudanças de fato em relação às outras versões. Isso é muito legal. A Fiat acertou muito nesse ponto. E a marca italiana fala pra gente ainda que existe o modo Sport Plus, digamos assim. Nada mais é do que o modo Poison ativado e você desligar os controles de tração e estabilidade. Não é exatamente o modo Sport Plus, mas lógico, ele vai realmente ficar mais permissivo nesse modo. Então você vai ter o carro ainda mais na sua mão. Vamos ativar o modo Poison aqui, ó. Ó, a gente percebe que o acelerador ficou bem mais sensível. O layout do painel também mudou. Agora, a calibração de direção, sinceramente, pelo menos aqui na estrada, eu não percebo ela ficar mais rígida, não. Eu acho que em baixas velocidades isso vai ficar mais notório, muito provavelmente. E você acaba, principalmente com o vidro aberto e etc., escutando até mais o ronco do motor. Ele não muda, mas você sente uma diferença justamente porque o motor ele fica recalibrado, né? O mapa ali de troca de marcha muda, então acaba mudando o ronco do escapamento também. Um ronco muito gostoso, por sinal. E quando a gente fala sobre suspensão, é lógico, aqui na estrada você tem um piso um pouco mais nivelado, não em todas as estradas, a gente sabe, mas a tendência é que seja melhor do que na cidade. Então você sente menos, claro, o comportamento de suspensão. Mas eu posso dizer para vocês que ela é consideravelmente mais dura do que as versões convencionais do Fiat Pulse, que já passaram aqui pelo nosso canal, inclusive. Só que, felizmente, você não sente um carro duro. Ele não fica desconfortável. Você tem um conforto bastante interessante, mas também consegue ter uma dinâmica legal, justamente por ela ser um pouquinho mais baixa e um pouco mais rígida. Então, mais uma vez, eu achei que foi um acerto muito bom por parte da Fiat. Vamos agora ao assunto consumo de combustível. Eu sempre começo falando primeiro do peso, né? Nessa versão aqui, que logicamente é a mais pesada da linha Pulse, são 1.293 quilos. Tudo bem, é um carro pequeno, então pode até parecer um peso bastante elevado, mas considerando que tem motor 1.3, tem teto panorâmico, é um carro bastante equipado, é a versão mais completa, tem transmissão automática e etc., eu acho que é um peso interessante. Poderia ser um pouquinho mais leve sim, mas ainda é interessante. Agora, quando a gente fala sobre consumo de combustível, o Inmetro diz que na estrada com gasolina esse carro faz 12,2 km por litro. Já adianto para vocês que eu duvido que ele faça só isso, tá? O Inmetro na estrada ele costuma ser bem pessimista. Vamos ver qual foi o nosso resultado então. Percebemos que fizemos 13 minutos de trajeto, provavelmente ele já vai mudar aqui para 14. Foram 106 km por hora de velocidade média, 24,3 km rodados e um consumo de 17,9 km por litro. Muito acima dos 12,2 informados pelo Inmetro. De 12,2 para 17,9 é uma diferença realmente muito grande. Considerando que essa é uma versão um pouco mais esportiva, tem um motor realmente de quase 190 cavalos, esse consumo de 18 por litro praticamente eu achei realmente muito bom.
Agora vamos ligar aqui o botãozinho que faz a gente se divertir mais para testar o desempenho na prática. Vamos lá então, já tá no modo Poison. Vamos colocar aqui em 30 por hora, ó o ronquinho, que bom, hein? Vamos lá, ó, 30 por hora, pé no fundo. Demorou um pouquinho para subir a rotação, mas depois, ó, vai bem, hein? 90, 100, 110 e 120. Gente, teve que fazer umas trocas de faixas aqui, mas ele foi muito bem no desempenho. E como ele também já aumenta a rotação do motor nesse modo, a gente percebe, claro, é mais evidente o ronco aqui do escapamento. Muito gostoso mesmo, tá? Vamos fazer uma outra aceleração aqui, deixa eu dar um pouquinho de espaço, mais de 100 por hora. A questão é, ele tá em quinta marcha, sendo que eu tô em modo Poison, então isso poderia ser melhor. Mas vamos lá, 100 por hora, pé no fundo. Ó, reduziu pra terceira, tá vendo? 110 e 120. Ou seja, nesse ponto, acho que ele já poderia estar numa marcha menor, né? Ó, ele tá em quinta, por exemplo. Só que eu já tô no modo Poison. Ó, agora ele pôs a sexta, que é a última marcha. Então ele reduziu ali a rotação como se eu estivesse andando de forma mais tranquila. Mas se eu tô no Poison, eu quero acelerar, não quero andar de forma tranquila. Então quando a gente pisa de novo, quer ver? Deixa ele abaixar aqui para 110, ó. Pisei. Ó, ele reduziu para terceira marcha de novo, ó. 120. E o Waze atrapalhando a gente aqui. Às vezes ele dá até aquele pops and bangs do escapamento, né? Que dá aquela borbulhadinha, faz o não assim, tá? Pra mim eu juro que o barulho é um pouco melhor, mas faz. Eita, o caminho quase caindo ali. Então você tem uma condução muito prazerosa nesse carro, né? Ele tem uma alma esportiva de fato. Muita gente fica brava comigo quando eu chamo esse carro de esportivo, mas vocês têm que entender o seguinte: esportivo não são só aqueles carros de 5, 10, 20 milhões de reais, tá, pessoal? Você tem esportivos de entrada. Lógico, esse carro vai andar igual um carro de 10 milhões de reais? Não vai, mas isso é óbvio. Mas isso não faz com que ele deixe de ser esportivo. 100 por hora, pé no fundo, reduziu para terceira de novo, ó. 110 e 120. Muito bom o desempenho, né? Lembrando, estamos aqui com o ar-condicionado ligado, que rouba um pouco de potência da motorização, e também na gasolina, porque no etanol você tem 5 cavalinhos a mais. Não que vai fazer uma diferença absurda, mas faz, né? Ajuda no desempenho. Então sim, sem sombra de dúvidas, o Fiat Pulse Abarth é um esportivo de verdade, traz um desempenho realmente muito interessante para essa categoria. Não é surpreendente, logicamente, mas nessa faixa de 150 mil reais, você não tem nenhum outro SUV compacto com esse desempenho. O Jeep Renegade, por exemplo, usa essa mesma motorização, mas com 176 cavalos, então perdeu um pouco de potência. E além disso, o Renegade é consideravelmente mais pesado, então ainda tem um bom desempenho, mas não é igual ao do Pulse Abarth. Vamos acelerar de novo, simplesmente porque é gostoso, eu gostei. Então vamos fazer aqui, ó, de 100 por hora, pé no fundo. De novo, reduziu de quinta para terceira, em 110 e 120. É uma retomada rápida e o ronco um pouco mais alto ali do escapamento deixa a condução mais prazerosa. Como de costume, vocês sabem já que eu vou falar sobre o consumo acumulado, né? Ou seja, trecho 100% de estrada, mas agora considerando as aceleradas que a gente deu. Foram então 36,6 km, ele vai atualizar agora provavelmente. Foram 25 minutos de trajeto, ó, já atualizou. 84 km por hora de velocidade média e um consumo ainda muito bom de 14,8 km por litro. Na gasolina, com ar ligado o tempo inteiro e incluindo essas aceleradas que demos para testar o desempenho. Lógico, inferior aos quase 18 que a gente tinha conseguido anteriormente, mas considerando que a gente acelerou ali sem dó, realmente é um bom consumo ainda. Eu não falei antes, mas vou aproveitar aqui esse trecho para comentar um pouquinho para vocês sobre a posição de dirigir desse carro. Isso eu confesso que me incomoda. Pensando no esportivo, ele deveria permitir que você abaixe mais o banco, mas aqui no Pulse não. Principalmente para mim, eu tenho 1,92 de altura, tá? E o banco fica alto demais mesmo na posição mais baixa. Apesar desse carro não ser exatamente um SUV,
ele seria melhor definido como crossover, que é justamente uma mistura de um hatch com SUV. Ele tenta te mostrar, ele tenta te provar que ele é um SUV, mas sinceramente não precisa disso, Fiat. Pelo menos nessa versão seria muito legal que ele deixasse o banco abaixar um pouco mais, para você ter uma posição de dirigir um pouco melhor. Chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí e o que eu posso dizer para vocês sobre esse trecho de viagem com o Fiat Pulse Abarth 2026 é que ele é um carro realmente bastante prazeroso de dirigir. Não é o carro mais indicado para você viajar, primeiro por conta da autonomia, porque são somente 45 litros num carro que, assim, por mais que na estrada seja econômico andando de forma tranquila, como vocês viram, ele não é assim extremamente econômico como um híbrido, por exemplo. E em razão disso, você tem uma autonomia baixa, um carro com motor 1.3 turbo, câmbio automático, ainda mais em viagem se você colocar mais pessoas dentro do carro, bagagem também. Se você usar o modo pós, dar umas aceleradas de vez em quando, a autonomia vai ser realmente bastante baixa. Isso não é legal. Merecia no mínimo 50 litros, mas melhor ainda se fosse na casa de 55. Mas a direção muito bem acertada, a suspensão também, todos os parâmetros que eu já comentei para vocês. Numa questão de viagem, eu me apego também ao sistema de som. E aqui eu acho ele mediano. Poderia ser melhor, ele tem somente 4 alto-falantes, inclusive, faltando os tweeters. O isolamento acústico é ruim, bem ruim na verdade. Na estrada deixa a desejar nesse sentido, ele acaba te incomodando depois de um tempo, não em relação ao escapamento, esse é um barulhinho gostoso, mas aos ruídos externos. Agora vamos conferir como que ficou o consumo de combustível desde o percurso lá de São Bernardo, o trecho inteiro. Uma crítica que eu tenho a fazer, apesar de você ter vários trips, é que o tempo do trajeto e a velocidade média ficam se alterando se a chave estiver acionada, mesmo com o motor desligado. Então eu anotei assim que a gente chegou. Lógico que a distância não muda, né? 78,7 km, mas foram feitos, na verdade, em 1 hora e 32 minutos e a velocidade média foi de 50 km por hora. O consumo, claro, também não mudou, porque a gente não ligou o motor. 14,2 km por litro na gasolina e com ar ligado. Ressalto que essa média envolve aquele trânsito um pouco mais caótico de São Paulo, né? Então a gente pegou alguns trechos andando devagarzinho, pega semáforo, inclui as aceleradas que a gente deu para testar o desempenho na estrada e etc. Então fazer mais de 14 km por litro eu acho um consumo realmente muito bom. Como assim? Você vai sair desse vídeo sem deixar a sua opinião aqui embaixo? Espero que não, né? Então comenta aqui o que você achou do Fiat Pulse Abarth 2026, agora que vocês já sabem a minha opinião. Comenta também o que vocês acharam dessas médias de consumo e se você ainda não fez isso, claro, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.